Quer dizer que você não tá gostando da história do Game of Thrones? Por que você não faz sua própria história, hein? E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues e hoje eu vou falar do Guerra dos Tronos RPG. Guerra dos Tronos RPG, que no original é a Song of Ice and Fire RPG, ele foi publicado originalmente pela Green Ronin em 2009. O designer principal dele é o Robert J. Chivald. Ele foi trazido aqui para o Brasil em 2013 pela Jambô, com tradução do Leonel Caldela. O Guerra dos Tronos RPG é um negócio bem interessante. Ele é um RPG de fantasia, mas ele é bem baixa fantasia, assim. Tipo, não existe muita magia. Poderes mágicos, basicamente, são os wargs, que são os humanos que podem possuir animais e coisas do tipo, assim. Nada do tipo magia alta e grandiosa, assim, que pode mudar o mundo. Você não pode ter dragões, você não pode ter magia que nem a Melisandre. Quer dizer, você pode se você quiser, mas dentro do livro, pelo menos não vem as regras pra esse tipo de coisa. Vem regra pra você ter uma espada de aço valeriano, que já é muito boa. Falando de mecânica primeiro, mecanicamente, ele é um jogo muito interessante, super simples. Ele só usa dados de 6 lados, os D6. Ele tem uma ficha simples, que não vem com atributos, na verdade. Ele vem com habilidades nas quais você investe. E a idade do seu personagem é relevante. Ela muda muito as habilidades ao longo da vida dele. Tipo, por exemplo, ele vai ficando mais velho, diminui a capacidade de atletismo dele, mas aumenta algumas capacidades mentais. E esse tipo de coisa. Na verdade, você investe em todas as habilidades individualmente, assim. Tem uma série de habilidades bem grande e você tem alguns pontinhos lá pra distribuir. E aí você vai distribuindo e aumentando as habilidades do seu personagem naquilo. Assim, tipo, sei lá, seu personagem cavalga bem, seu personagem luta bem com espadas, seu personagem conversa bem. Em termos de regra, tem duas coisas muito legais que vieram nele, que outros RPGs já tinham feito, mas ele já foi feito, eu acho, pensando nisso. Além da luta física, existe também a luta social, uma espécie de disputa social. Então você usa regras parecidas como se fosse um combate, mas é um combate social, de conversa, em que você usa persuasão, sedução, blefe, intimidação, todas essas perícias sociais, digamos assim, em tentar convencer alguém de alguma coisa, ou fazer com que alguém faça algo que você queira, esse tipo de coisa. E o outro tipo de regras que já veio bem integrado aqui é a batalha em massa, o combate de exércitos, etc. Porque ele já veio com essa ideia também, é bem legal, vem as unidades todas separadinhas, como funciona a movimentação, o combate. Isso é muito legal. O cenário, se você conhece Guerra dos Tronos e a série de livros também, Crônicas de Gelo e Fogo, é o mesmo cenário, é em Westeros. Em geral, as histórias se passam antes da atual história, da morte do Robert e da guerra dos múltiplos reis lá, chamada Guerra dos Tronos, né? E que são formados vários reis ao mesmo tempo em Westeros. Ele tem umas regras muito legais. Uma das melhores ideias é você pegar seu grupo de jogadores e formar uma casa, sabe? Uma casa mesmo, como se fosse assim, a casa Lannister, a casa Stark, etc. Só que você forma uma casa menor, não vai ser uma casa super poderosa logo de início, ela vai ser uma casa pequena. A casa, ela tem uma ficha dela, ela tem status dela, porque a casa, ela tem coisas que pertencem a ela, sei lá, você vai ter desde o símbolo, a heráldica, né, são símbolos, o nome da casa, que é o sobrenome dos personagens que fizerem parte da casa mesmo, porque alguns jogadores podem fazer parte da casa, outros jogadores podem ser servos, lacaios da casa. Tem os prédios que pertencem, ela pode ter castelo ou só um salão, localidades, como que é o terreno da região, do domínio dessa casa, se ela tem vassalos, se existem outras casas que são juramentadas dessa casa, se ela tem suzeranos, se a sua casa é juramentada a uma casa maior a dela. Eu vou dar um bom exemplo. Por exemplo, eu mestro uma campanha de Guerra dos Tronos RPG e os meus jogadores, eles têm a casa Wayne. É uma brincadeira com esses Stark também, né? E a casa Wayne, ela é juramentada aos Tully. Isso foi no sorteio, eles não podiam escolher a quem eles seriam juramentados. Ela é uma casa da região dos rios lá. E ela tem uma casa rival e ela tem uma casa aliada. Conforme eles estão jogando, na verdade, uma casa menor já se tornou vassala deles, que eles conseguiram isso, eles adquiriram ao longo do jogo. O grupo de jogadores, na verdade, todos os jogadores são filhos da mesma casa, como se fossem os Stark, são vários filhos, mas aí alguns são bem mais velhos, outros são bem mais novos. O mais velho de todos, lógico, é o herdeiro. Na verdade, eu acabei fazendo uma brincadeira com os personagens que tem no livro, que são dois irmãos gêmeos que são do Vale, e aí um é o herdeiro da casa e o outro recebeu a espada valeriana, porque os dois são gêmeos. Então o herdeiro da casa é o cara que realmente nasceu primeiro, durante o parto. Mas o segundo, como ele é gêmeo, nasceu quase junto, ele recebeu uma outra herança, que no caso é a espada de aço valeriano, algumas pessoas dizem que vale mais do que um castelo, etc. No meu grupo tem isso também, tem os dois
mais velhos, eles são gêmeos. Existe um que é o herdeiro e um que é um cara mais guerreiro mesmo, assim, que tem a espada especial lá. Entre outros personagens, assim, mais novos, servos, tem uma irmã que é quem tem mais habilidades sociais, esse tipo de coisa. Enfim, é um jogo, assim, interessante porque ele não é um jogo de alta magia, mas ele dá bastante até liberdade para os jogadores e ele já, pelo próprio formato dele, ele acaba forçando os jogadores a jogar de uma forma diferente. Por exemplo, as habilidades sociais são muito importantes no Guerra dos Tronos RPG. Lógico, qualquer outro RPG, até Dungeons and Dragons, essas coisas, você pode inserir muito disso ou até focar nisso. Mas as pessoas já pré-entendem que esse jogo é para isso e elas se comportam dessa forma. E acaba sendo uma experiência de jogo bem diferente, bem legal. Ele é um dos RPGs mais legais que eu já joguei, talvez pela experiência que eu tenha tido com o meu grupo, tenha sido uma campanha muito legal e umas histórias muito legais. Talvez a gente conte um dia aí num podcast como foi todas as nossas histórias mais longas aí a respeito. Eu não vim para explicar regras especificamente, nem nada, eu só vim falar genericamente sobre ele. É um RPG muito legal, divertido. Ideias antigas reaplicadas ou até ideias novas. No mundo aí que todo mundo conhece, tá em alta. E é uma coisa assim que qualquer pessoa consegue aproveitar muito, assim. Os fãs da série adoram, em geral, jogar. E vale a pena mesmo, eles têm que jogar, é super legal. É isso. Essa é a minha dica de hoje. Você quer jogar um RPG bem legal, Guerra dos Tronos RPG, da Jambô. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. O meu nome é Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.